Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, mais uma semana, nós estamos juntamente com vocês neste canal, neste lugar onde nós estamos aqui sempre para estar ministrando, falando a respeito dos nossos assuntos, que nessa rede social, no Facebook, no YouTube. Então é um lugar onde nós resolvemos aqui estarmos falando a respeito das coisas de Jesus. Nós estamos aqui com o nosso trabalho com a Escola Dominical, onde vocês já nos conhecem, e nós estamos começando uma nova lição, uma lição maravilhosa, a qual eu vou estar apresentando para vocês, lição do quarto trimestre de 2017, lições que falam a respeito da obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então essa é a nova lição, a qual nós estamos estudando, lição maravilhosa. Nós estaremos estudando aqui sobre a respeito da obra da salvação. Maravilhoso esse assunto. Então o escritor, que teve o privilégio ou prazer aqui de ministrar essa lição é o pastor Cleiton Ivan, entrar aqui nesse assunto maravilhoso. Vamos falar a respeito do primeiro assunto, uma promessa de salvação. Então nós já vamos aqui adentrar nessa parte da lição, falando a respeito da promessa de salvação. Mas antes de eu entrar aqui, gostaria de estar agradecendo a você que ficou conosco no trimestre passado, que esteve conosco, nos acompanhou na lição, em todos os assuntos, em todas as lições, desde a primeira lição até a lição de número 13. Muito obrigado pela sua companhia e peço que você continue conosco, nos assistindo, nos acompanhando, nos prestigiando aqui, deixando o seu comentário, deixando o seu joinha lá, se possível, nos fazer um comentário aí construtivo para que nós possa estar melhorando aqui. Vai ser bem aceito, nós estaremos respondendo. Obrigado pelos irmãos. Teve até um irmão que nos deixou o seu comentário, que nós postamos um pouquinho atrasado. Me desculpa, meus irmãos, mas a gente está com algumas dificuldades do tempo, algumas ministrações, então a gente precisa colocar em ordem os nossos afazeres, a nossa aqui estudar, a lição, estudar para estar ministrando, então o tempo ele fica um pouco corrido. Mas obrigado pela sua, pelo seu comentário. Nós vamos estar na próxima lição vendo se a gente consegue postar um pouquinho mais adiantado para estar acompanhando aí juntamente com vocês. Vamos lá então? Então, muito obrigado aos nossos alunos também, os nossos alunos que nos acompanham ao vivo no domingo, que assistem às nossas aulas, Então, muito obrigado por vocês aí que nos acompanham também aqui no nosso canal Escola Bíblica para Todos. Muito obrigado a você. A nossa lição de número 1, que vai dizer assim, uma promessa de salvação. Então, quando o homem pecou, o homem ficou distante de Deus, Então a Bíblia vai nos contar isso, que o homem ele se afastou de Deus. Porém, Deus fez uma promessa ali, justamente para o primeiro casal ali, que da semente da mulher viria um que pisaria ou esmagaria a cabeça da serpente, porém a serpente o feriria o calcanhar. Então essa foi a promessa que Deus fez. Então subentende que é uma promessa de salvação. Jesus viria, que é o verbo encarnado, que se encarnou e habitou entre nós. Ele veio, pisou a cabeça da serpente, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e está assentado agora à direita de Deus. Mas ele venceu e nos cumpriu essa promessa, nos deixou a salvação. Então a salvação ela é gratuita. A salvação ela não só se consubstancia em ação ou em algo que foi deixado para nós, mas também se consubstancia em uma pessoa, porque a salvação ela é um ato, mas também ela é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é o autor e consumador de toda a nossa fé, a nossa esperança e também da salvação. Então vamos lá, nós estamos aqui com a nossa lousa, nós vamos entrar aqui também no comentário
vamos falar a respeito aqui, mas vamos dar rapidinho aqui para nós, porque é um assunto maravilhoso. Nós vamos falar a respeito mais para frente, a respeito da salvação, vamos entrar nos pormenores dela, então nós vamos fazer só um comentário rápido aqui para poder entendemos aqui. Então, olha só, o textual diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi aquilo que eu disse. Gênesis 3, verso 15. Então, nós temos isso em Gênesis 3, para você que ainda não tem a lição, mas você pode acompanhar na Bíblia, Gênesis 3, verso 15, que é nosso textual. Verdade prática nos diz assim: a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. Então, olha só que maravilha. Essa resposta que Deus deu ao homem foi uma forma de religação, religar o homem a si mesmo. Então, o homem se desligou de Deus, né? Aí o que acontece? Deus, como amou o mundo, como amou o ser humano de uma tal forma, porque ele fez o ser humano com as suas próprias mãos. Diz lá em Isaías que Deus ele fez o homem com as suas próprias mãos. Então Deus amou. Antes de Deus fazer o homem, Deus amou o ser humano. Aí Deus faz o homem e ama de uma tal forma que religa novamente o homem a ele. Como que Deus religa o homem a ele? Através de Jesus Cristo. Porque Jesus é a nossa, vamos dizer assim, que é a nossa ponte entre nós e Deus. Então Jesus ele fez essa ponte aí que nos traz, que nos leva direto a Deus. Vamos lá rapidinho aqui. Gênesis capítulo 3, versos do 9 ao 15, é a nossa leitura bíblica em classe. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Porque Adão, quando pecou, se escondeu. Isso é normal, isso é natural do ser humano, depois da queda, se esconder. Então, o homem, a primeira coisa que ele fez na sua queda, se acovardou, se tornou covarde. Então, ele se escondeu. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. Olha só, outro detalhe importante aqui. O homem ouvia a voz de Deus no jardim. O homem estava acostumado e gostava. E não via a hora de ouvir a voz de Deus. Mas quando o homem pecou, ele caiu, ele ficou com medo, né? Eu vi a tua voz soar no jardim e temi. Então ele ficou com medo. Ele temeu literalmente porque ele se escondeu. Então quando o homem está em pecado, a voz de Deus já não se torna mais como que se fosse uma bênção, mas se torna agora para o homem como que se fosse uma maldição, porque o próprio homem se tornou maldito diante de Deus. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então, outro detalhe: o homem, quando peca, em vez de ele assumir o seu erro, ele joga a culpa em outro. Então, esse também é uma outra questão aqui de o homem acusar a outra pessoa, sendo que ele comete o erro, ele acusa o outro porque foi a mulher que o Senhor me deu. Então, como que se, tipo assim, olha, Senhor, não foi culpa minha nem da mulher, foi a culpa tua, porque o Senhor, eu estava bem, estava tranquilo, mas o Senhor colocou essa mulher e ela fez com que eu pecasse, então a culpa é do Senhor. Terceiro aqui, 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então olha só, a serpente me enganou e eu comi. Então, outra coisa, não, eu não fui... eu não comi por a minha própria vontade, eu não tenho escolha, foi a serpente que me enganou. Então eu comi porque alguém me enganou. Eu não fui iludido por alguém. Eu não tenho decisão própria. Eu pequei porque fui enganado. Então, autocomiseração. Tipo, não quero assumir a culpa, eu jogo alguém que me enganou. 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, essa é a promessa que foi feita de salvação, que Jesus ele viria e esmagaria a cabeça da serpente. E ela feriria o calcanhar. Então a ferida
que viria a ferir o Salvador não seria uma ferida de morte eterna, seria uma ferida que levaria ele à morte, porém ele ressuscitaria e venceria essa morte. Então essa é a promessa. Olha só, para nós já entrarmos aqui rapidamente, vou falar aqui a respeito do plano da salvação, porque a queda ela foi iminente, o homem caiu. Literalmente o homem caiu lá no jardim. Então o homem pecou e Deus, quando o homem pecou, Deus disse, certamente morrerá. Então essa certamente é certo, não volta atrás, porque a promessa, a palavra de Deus, ela não volta atrás. Deus falou, morrerá, e foi literalmente o que ocorreu após a queda do homem. Mas Deus traçou um plano de salvação, né? Olha, antes da queda, o homem tinha a companhia, ou o homem vivia na companhia do seu Criador, porque Deus ele se apresentava, né? Lá em Gênesis 3, capítulo 8, você vai ver que Deus ele se apresentava no meio do jardim e conversava com o homem. Então Deus tinha a companhia do homem e o homem tinha a companhia de Deus ali no jardim. Mas porém o homem pecou. Deus já tinha um plano. Mesmo Deus sabendo que o homem iria cair, Deus já traça um plano. Então Deus sabia que o homem ia cair, porém Deus já traça um plano aí de salvação. Nós vamos ver isso lá em Efésios, capítulo 3, verso de número 11. Você pode conferir na sua Bíblia, tá? Que vai falar a respeito disso, do plano de Deus, né, para a salvação do homem. Deus poderia condenar todos os seres humanos. Então Deus poderia condenar todos, porque o homem pecou, certamente morrerá. Por um simples motivo, porque todos pecaram. Romanos 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão, ou foram da glória de Deus. Porém, esse destituído, ele tinha uma virgulinha ali, porque viria a salvação através de Jesus. Porém, esse pecado tem um preço. Então, olha, o homem pecou, através desse pecado Deus colocou um preço, né? Que esse preço foi a morte. Então, olha, você pecou, certamente morrerá. Romanos capítulo 6, verso de número 23. E todos pecaram à semelhança do pecado de Adão. Então, o nosso pecado, ele é o pecado à semelhança do pecado de Adão. Porém, Deus nos amou de uma forma tão grande que não queria que ninguém se perdesse ou perecesse, né? Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 9, você vai ver isso. Deus não queria que o homem se perdesse, né? Então o plano de Deus não era que o homem viesse ser condenado igual o diabo, porque o diabo ele já está condenado desde o princípio, mas Deus ele tinha um plano de salvação, tem um plano de salvação para o homem, e esse plano de salvação ele se dá. A salvação ela acontece desde Gênesis, tá? A salvação ela acontece desde Gênesis, porém a salvação ela se concretiza, ou ela dá uma forma mais abrangente em Cristo, na cruz. A morte de Jesus ali na cruz, ela é o ápice da salvação, porque através de Jesus nós alcançamos a vida eterna e a salvação. Porém, a salvação ela já se dá lá no Gênesis, porque Deus ele vem salvando aí alguns aí que nós vamos entender aqui. Porém Deus nos amou de uma forma tão grande que não quer que ninguém se perda. Talvez Deus poderia salvar todos os homens, porque Ele é Deus, mas Deus não tolera a iniquidade. Então Deus não poderia salvar a todos que pecaram, porque Deus ele não tolera, né? Deus ele é amor, mas também ele é justiça, fogo consumidor. Isaías capítulo 5, verso de 1 ao 2, você vai ver isso. Deus não pode ver iniquidade. E lá em Abacuque também, no capítulo 1, você vai ver que Deus ele não pode ver a vexação. Deus ele não pode ver a iniquidade. Ele não conjumina com Deus o pecado, a iniquidade. Ou talvez pudesse salvar arbitrariamente a alguns e condenar a outros. Lá no calvinismo você vai ver isso.
Mas Deus não faz acepção de pessoas, Atos 10, 34. Então Deus não poderia salvar arbitrariamente as pessoas, salvar uns e condenar outros. Não, Deus ele é justo, justiça e juízo são as bases do seu trono, misericórdia e verdade vai adiante do seu rosto. Então Deus jamais poderia salvar uns e condenar outros. Não, Deus nos deu a salvação voluntariamente através de Jesus Cristo, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outro ponto, porém Deus determinou pagar o preço do pecado. Desta forma, o amor de Deus poderia ser manifestado. Então, Deus ele planejou pagar o nosso preço. Mas como Deus poderia pagar o nosso preço, né? Ele manifestou através desse voluntário sacrifício de Cristo, manifestado ao oferecer ao homem a oportunidade da salvação. Ao mesmo tempo, sua justiça poderia ser satisfeita pelo preço pago por nossos pecados. Então a justiça de Deus só poderia ser ali acalmada através desse derramamento de sangue, porque quando o homem pecou, a primeira coisa que Deus fez, já deu um exemplo de que um inocente viria morrer por causa do pecado do homem, porque Cristo ele foi inocente na cruz, mas lá no Gênesis, quando o homem pecou, Deus matou um animal para poder cobrir agora o pecado do homem. Então essa é um exemplo de que viria alguém, né, para morrer pelo nosso pecado. O homem por si só não poderia pagar o preço, mas Deus provou o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso de número 8. Então olha só, como Deus poderia pagar o preço pelo pecado do homem, sendo que a morte não atinge ao Criador da vida e da morte? Então não tinha lógica. Como que Deus poderia pagar o nosso preço com a morte? Através da morte substitutiva de Cristo. Então Cristo ele veio como substituto do homem. Cristo veio, morreu por nós, se tornou humano, né? Primeiro, lá nós vamos ver isso lá em João capítulo 3, verso de número 17, né? Jesus ele veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Cristo não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Então Cristo ele veio para salvar todo aquele que nele crê. Então a forma substitutiva foi através de Jesus. Agora, para nós concluirmos, vamos rapidinho aqui, Deus disse Deus disse no dia em que comer desse fruto ou do fruto certamente morrerá. Então estava certo a morte do homem. Agora, como que Deus ele pôde cumprir essa forma de salvação? Simples, de uma forma, após a queda, foi posto um abismo entre Deus e o homem. Então olha só, foi colocado um abismo entre Deus e o homem, tá? Agora, Deus habitou no monte Sinai e o homem se afastou de Deus, o homem tinha caído. E esse abismo ele separou o homem de Deus. Porém, essa forma que Deus ele trouxe novamente para estar com o homem foi ali no monte Sinai. Deus ele se apresenta no monte para Moisés, né? Então olha só, Deus ele vinha, o homem estava junto com Deus, o homem habitava junto com Deus ali no jardim do Éden. Porém, o homem se afastou de Deus, o homem estava distante. Agora, Deus, para novamente estar junto com o homem, Deus habita ali ou aparece para Moisés no monte Sinai. Então Deus está no monte. Porém, Deus não estava satisfeito apenas em estar no monte. Deus agora manda que o homem, Deus desce do Sinai, manda que o homem construa um tabernáculo para Deus poder habitar, ou a sua presença estar ali no Santíssimo. Então nós tínhamos aqui, no tabernáculo, o pátio onde as pessoas entravam, nós tínhamos o lugar santo, onde algumas pessoas específicas, e tínhamos o Santíssimo, aonde simplesmente Moisés, ou somente Moisés podia entrar
para poder ver a face de Deus, né? Ou conversar com Deus ali, né? Mas aí somente o pátio não estava satisfeito. Deus não estava satisfeito em estar somente no tabernáculo ou somente no lugar santíssimo ali, aonde as pessoas não podiam ter contato com Deus. Deus agora sai do santuário, Deus deixa o lugar santíssimo, Deus sai do santíssimo para andar no nosso meio, né? Como Deus conosco, ou Deus no nosso meio, através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o Deus conosco, né? Jesus ainda, ele veio como homem, né? Como diz lá em Isaías, o Emanuel, ele veio, o Deus conosco, saiu do Santíssimo e veio como forma humana e habitou no nosso meio, mas ainda e morreu por nós, nos dando direito à salvação. Porém, Deus ainda não estava satisfeito. Jesus não estava satisfeito de estar somente no nosso meio. O plano de Deus era ainda maior. Então Deus, ele sai de cena agora, Jesus, ele sai de cena como ser humano, morre, ressuscita e vai para o céu. Aí a promessa de Jesus é: não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar agora um Consolador que vai habitar em você. Então nós agora somos o templo. Sinai, lugar santíssimo ou tabernáculo, Jesus presente como ser humano, e agora nós, seres humanos, sendo o templo aonde o Espírito Santo habita. Então, Deus provou o seu amor, enviando o seu Filho para morrer, e depois, para cumprir tudo isso, ele envia também, lá em Atos 2, o Consolador. Então, o Consolador veio e habita agora em nós. Então, esse plano de salvação, ele começa desde o princípio, né? Desde o Sinai, desde o Santíssimo ou do tabernáculo, através de Jesus, e agora com o Espírito Santo. Então, né, através do Espírito Santo, todos nós somos direcionados. Logicamente, Jesus morreu e ressuscitou, né? Nós temos algumas coisas a respeito aqui da salvação, porém, nós não vamos tratar aqui, só rapidinho. A salvação baseia-se na morte de Cristo para a remissão dos pecados, de acordo com os justos requisitos de um Deus santo e abençoador. As bênçãos da salvação incluem basicamente, olha só, basicamente as bênçãos da salvação, ela inclui redenção, reconciliação e a propiciação. A redenção significa a completa libertação através do pagamento de um resgate. A reconciliação significa que por causa da morte de Cristo, o relacionamento humano com Deus foi modificado de um estado de inimizade passando a um estado de comunhão. A propiciação significa que a ira de Deus foi retirada através da oferta de Cristo. Então, tudo isso nós temos aqui no plano da salvação. Então, nós entramos aqui rapidamente, mas nas próximas lições nós estaremos aqui falando melhor a respeito da salvação. Então, desde já quero agradecer a todos e pedir que vocês continuem conosco em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Fique na próxima aula, nós estaremos aqui novamente.